Nem todo recomeço inicia com festa. Muitas vezes o recomeço começa com dor, com lágrimas, com bastante sofrimento, mas também com coragem, com ousadia, com vontade de ter uma nova oportunidade, de olhar para trás, não só para se lamentar pelo que aconteceu, mas para refletir sobre o aprendizado, sobre tudo aquilo que te trouxe até aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você que está precisando de algo que te inspire, que te motive a dar o primeiro passo em direção ao seu recomeço. Eu não sei se o que você precisa é romper saindo de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. Talvez você esteja buscando uma transição de carreira e também está cheio de incertezas e de dúvidas do que virá pela frente. Esse vídeo é para você. Meu nome é Ademara, eu tenho 42 anos e eu inspiro e ajudo mulheres a recomeçar, alinhando sua fé, suas emoções, suas finanças e os seus direitos. Nesse vídeo vai ser um vídeo muito breve, o primeiro vídeo de um novo projeto que eu estou iniciando. Uma nova jornada, que também tem desafios para mim. Eu também estou passando por um recomeço. E é por isso que eu tenho bastante autoridade para vir aqui e compartilhar com você não só um pouco da minha história, não só as minhas vivências, mas também o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, me dedicando a estudar sobre o assunto, sobre comportamento, sobre os direitos, tantos outros fatores que nós mulheres precisamos saber, conhecer e ter bastante clareza para dar os próximos passos rumo à nossa liberdade. E quando eu falo de liberdade, eu não falo somente do que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, tem a sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, um novo negócio, fique milionária. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando em você se sentir livre, você ser livre para ser você mesma, para recomeçar em qualquer momento da vida, longe dos julgamentos, longe das críticas, longe dos olhares de reprovação. Quando a gente fala em recomeçar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vai estar pisando em um território novo. A gente precisa estar aberta para coisas novas, para surpresas, às vezes agradáveis, e eu posso te afirmar que na maioria das vezes nós temos surpresas muito agradáveis no nosso recomeço, mas a gente também tem que estar consciente e preparada para coisas desagradáveis, para desafios que vão surgir no nosso recomeço. Então, quando a gente decide que a gente quer recomeçar, ou não só porque a gente quer, não é assim, eu acordei hoje e eu decidi que eu quero começar uma nova vida. Quando a gente chega no ponto que a gente entende, que a gente tem clareza que a gente vai dar o início a um recomeço, que é porque a gente precisa desse recomeço. E quando eu falo nesse tom de a gente precisa, eu falo com mulheres que muito provavelmente estão vivendo em um relacionamento bem difícil, um relacionamento abusivo, e muitas mulheres são vítimas de abuso emocional, de violência física, e muitas vezes essas mulheres elas nem sabem, nem se dão conta que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, porque muitas delas estão convivendo com parceiros que acabam manipulando situações e circunstâncias, e essa mulher muitas vezes ela nem se dá conta que ela está presa em um ciclo de abuso, em um ciclo de violência. Só que em algum momento essa mulher ela se dá conta. Muitas vezes não é com muita clareza, mas muitas mulheres elas enxergam, nem que seja assim uma faísquinha, algo assim, nossa, parece que tem algo de errado na minha vida. Algo que eu estou me submetendo que tem algo de errado. Sabe aquela coisinha assim, nossa, tem tudo para dar certo, mas de vez em quando acontece alguma coisa que é bem fora do normal. E aí, gente, eu não tô falando de, eu discordo do meu marido, ou, nossa, a gente tem incompatibilidade de qualquer palavra, de temperamento, nós não estamos alinhados com alguma coisa. Não é disso que eu tô falando, porque todo relacionamento, todo casamento tem os seus desafios, tem os seus problemas, tem questões que precisam ser resolvidas. Eu tô falando de abusos mesmo, de situações onde as mulheres elas são submetidas, condicionadas a acreditar
que elas estão vivendo no melhor do relacionamento e elas vivem vários abusos de forma muito sutil, a ponto de que essa mulher ela acaba nem percebendo que ela está sendo vítima de um dos tipos de violência doméstica que, inclusive, é tipificado como violência doméstica, como um crime. Então, tem muitas mulheres que estão sendo vítimas de crime e não sabem. E é por isso que eu falei no começo do vídeo. Ajudo outras mulheres, inspiro mulheres, alinhando esses 4 pontos, que é a sua fé, as suas emoções, as suas finanças e os seus direitos. Porque tem muitas mulheres que elas nem conhecem os seus direitos. E quando eu trago aqui essa informação de que alguns tipos de abuso estão enquadrados como violência doméstica, eu estou trazendo clareza sobre os direitos que você tem e você talvez nem saiba que tem. Ou talvez você tem, mas quando você tenta se mover para esse sentido de buscar os seus direitos, de buscar um amparo, você é talvez ameaçada ou você é levada a acreditar que você não tem aquele direito, muitas vezes pelo próprio agressor. Enfim, eu tô levando esse vídeo já por outro ponto, para outro assunto, mas é só para você ter uma ideia do que eu tô falando. E voltando para falar de recomeços, muitas mulheres acabam se vendo nessa situação. Bom, eu entendi que tem algo de errado, que eu preciso recomeçar, mas a minha vida tá num ponto que eu não tenho como recomeçar. Eu não sei nem por onde começar a recomeçar. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Alguém que viveu na prática essa necessidade de sair de uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, sem dinheiro, com o emocional muito abalado. O que eu tinha era muita fé, a minha fé muito fundamentada, muito firmada naquilo que eu creio, naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, que é em Deus, que é a base de toda a minha vida. Então, era o que eu tinha. Eu tinha Deus, eu tinha uma convicção de que eu sou filha de Deus e que aquilo que eu estava vivendo não era correto, embora eu tenha vivido muito tempo no contexto religioso, acreditando que eu precisava ser firme, que eu precisava orar mais, que a culpa era minha, que as coisas estavam daquele jeito porque eu não estava orando o suficiente, porque eu não estava fazendo eu não estava indo aos cultos de suficiente, eu não estava sendo fervorosa o suficiente. E também tô falando isso, não deixei de ser cristã, continuo buscando a Deus, continuo tendo Ele como base da minha vida, mas muitas mulheres também, elas vivem nesse ponto assim de uma cegueira religiosa, onde muitas mulheres acabam ficando presas nesse ciclo porque acreditam que vai haver uma mudança. E sim, eu acredito que Deus pode fazer milagre, que Deus pode mudar pessoas, mas tem alguns comportamentos que a própria Bíblia diz que não vai mudar, que aquilo vai ser assim. E voltando, né, ao meu caso, a minha situação, então eu me vi em um momento onde eu precisava recomeçar, onde eu precisava sair do ambiente que eu estava, eu precisava mudar, a minha vida dependia daquilo, e eu me vi desamparada, porque eu vivia numa situação onde eu mesma fazia parecer que as coisas estavam muito bem. Porém, lá nos bastidores, por trás de tudo, eu sabia a dor, o choro, as lágrimas, as noites em claro, chorando, pedindo a Deus que mudasse a situação. Eu não entendia que era eu quem precisava mudar. Então eu tô aqui, estender a mão para te acolher, para te ouvir. E eu tenho alguns relatos também de algumas mulheres que me procuram. Já vou deixar o meu Instagram aqui se você quiser me seguir. Eu trago bastante conteúdo lá sobre essas informações que você precisa saber, que você precisa estar ciente se você quer dar esse passo, seu recomeço. Então eu recebo muitos relatos de muitas mulheres e eu vou trazer nos próximos vídeos alguns relatos escritos, eu vou ler mesmo para vocês, de mulheres que compartilham algumas situações. Dentre esses relatos também eu vou trazer alguns relatos meus de situações que eu vivi, situações bem difíceis mesmo, algumas bem pesadas que eu acabei vivendo, mas eu nunca vou trazer assim o nome real da pessoa que trouxe esse relato. Também não vou dizer se esse relato é meu ou se não é, mas é só para que mais mulheres consigam entender e acabarem se identificando. Porque eu sei que tem muitas mulheres que acabam tendo vergonha, que foi um dos desafios que eu enfrentei antes de dar esse passo para o recomeço, foi isso. Nossa, o que vão pensar? Eu sempre fiz parecer que estava tudo bem, eu sempre fiz parecer que o meu relacionamento era bom. Então eu precisei passar por cima do meu orgulho, passar por cima da vergonha,
passar por cima de tantas emoções, assim, que eu acabava escondendo e ocultando, e aquilo me fez ficar presa por muito tempo. E quando eu coloquei luz sobre tudo aquilo que estava acontecendo, a luz, ela traz clareza. Então, a gente precisa realmente não ocultar mais as coisas que estão acontecendo, tanto internas nossa, como as coisas mesmo que acontecem. Então, quando eu coloquei luz na situação que eu estava vivendo e eu realmente pude enxergar, nossa, isso aqui está acontecendo, essa é a situação, não adianta mais eu tentar, porque, gente, eu fiz de tudo. Eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Aí também, não só nos vídeos, mas eu também tenho um grupo fechado, onde eu acolho outras mulheres, né, que querem contar a sua história, que precisam também de alguma ajuda, de alguma orientação. E eu também tenho um desafio, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, é um desafio, onde eu mostro 10 passos para que você possa iniciar o seu recomeço. Então ali eu vou estar falando sobre a questão financeira, que eu sei que é quase que 80, 90% dos casos das mulheres que precisam recomeçar, elas não dão esse primeiro passo porque elas se veem sem a base financeira. Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou sair daqui e eu vou pagar aluguel? Eu vou depender? E, enfim, e essa é um dos pontos que eu trago nesse desafio, a parte emocional, porque a gente precisa estar blindada, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender como é que funcionam as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Alinhar a nossa parte espiritual também, a nossa fé, ela está intimamente ligada também à nossa parte emocional, e também sobre os direitos. Então, nesse desafio, são 10 passos práticos, onde você vai começar a assistir as aulas desse desafio e você já vai conseguir começar a aplicar. Então, não é algo assim, eu vou começar o desafio e aí depois que eu vou entender o que eu vou fazer. Não, se você já decidiu, você já entendeu que você precisa recomeçar, que a situação que você está vivendo não é normal, você já sacou que tem coisa errada aí, você já tentou sair e não conseguiu sair, você já tentou recomeçar, ou já saiu e voltou, porque eu sei que isso acontece também bastante, então esse desafio é para você. Você vai pegar cada passo ali e já vai aplicar de forma prática. Então ali vai ter exercícios, vai ter alguns pontos assim guiados, onde você realmente vai colocar a mão na massa, vai colocar em prática e vai ver pequenas mudanças todos os dias até chegar ao ponto de você estar pronto. Agora eu vou dar o primeiro passo, eu consigo sair, eu consigo recomeçar. Tá bom, gente? Esse é um primeiro vídeo e eu sei que se você está assistindo esse vídeo hoje é porque você precisava assistir hoje esse vídeo, porque você precisa desse assunto. E eu tenho outros canais aqui no YouTube, talvez você não me conheça, talvez você já me conheça daqui também, mas esse projeto é um projeto novo e tá tudo alinhado assim com o que eu já venho falando, com o que eu já falo há alguns anos. Eu trabalho há alguns anos já formando mulheres empreendedoras a começar o seu negócio trabalhando em casa. Eu tenho um canal no YouTube aqui também onde eu ensino as pessoas as mulheres a terem uma renda começando de casa, trabalhando em casa, sem ter que abrir mão dos filhos, de deixar os filhos com outra pessoa. Então, se eu tô aqui falando para você, porque eu tenho bastante experiência, eu sou acadêmica de direito, tô quase me formando na faculdade, eu trabalho diariamente atendendo vítimas de violência doméstica também, e aos poucos eu vou contando para vocês também com o que eu trabalho. Então, assim, eu vivo na prática, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Não tô aqui, não tirei assim, nossa, eu tirei, é um assunto que eu achei interessante e eu gostei, eu quero abordar sobre esse assunto. Não, se eu tô aqui falando para você sobre esse assunto é porque eu sei o que eu tô falando, eu vivi na prática, eu fui vítima de uma situação dessa, eu consegui sair, eu consegui romper e eu tenho o caminho, eu conheço esse caminho. E é isso que eu quero mostrar para você, certo? Então se inscreve aqui no canal, dá uma olhada se você ativou as notificações, se não ativou, ativa as notificações, deixa aqui um comentário. Se você quiser também falar comigo de forma privada, de forma particular, vai ter o link do meu Instagram aqui também. Tem um e-mail aqui também, se você quiser mandar o seu relato para eu ler aqui, para eu compartilhar com outras pessoas. Se você quiser agendar também uma consulta individual comigo, também tem um link aqui na descrição onde você consegue fazer isso. Eu tô aqui para te ajudar, para te acolher
e para te inspirar também a recomeçar, alinhando tudo isso. O seu recomeço vai ser brilhante, o seu recomeço vai dar certo. Não espere estar pronta, 100% pronta, não espere estar com tudo alinhado para recomeçar. Você vai recomeçar e a sua vida vai se alinhando conforme você vai dando esses passos. E eu quero dar esses passos com você.